Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai orando, jejuando, confiando e confessando, mas segura nas mãos de Deus e vai segurar nas mãos de Deus, segurar nas mãos de Deus, pois ela te sustentarás, mas não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e vai orando, jejuando, confiando e confessando, mas segura nas mãos de Deus e vai. Jesus Cristo nos prometeu que jamais nos deixarás, mas segura nas mãos de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te renovarás, mas não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e vai. Amém? Boa tarde, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Que a paz seja contigo. Sou o pastor José Queiroz, servo de Deus, e procuro na minha jornada, na minha caminhada, fazer a vontade de Deus. Sou um pecador, sou falho, mas nesta tarde, neste final de tarde, eu trago uma mensagem de vida para a sua vida. Preste atenção. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Se não deve se abrir, depois você confirma o que o profeta está falando. No livro de 1 Samuel, no capítulo 1 e versículo 1, diz o seguinte: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufer e Efrateu. Preste atenção, vamos meditar versículo com versículo. Neste primeiro versículo, o que nós vemos? A Bíblia está apresentando a família de Eucana. Você já apresentou a sua família a Deus? Muito bem. Versículo 2. Este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Preste atenção, medite comigo. Penina tinha 2 mulheres.
uma podia dar tantos quantos filhos o seu marido quisesse. Amém? Já Ana, ela não podia engravidar. Por quê? Porque Deus tinha cerrado a madre dela, que hoje nós chamamos estéril. Mas naquela época, a mulher que não pudesse ter filhos, ela era considerada impura, ela era inútil, porque não podia parir. E com isto entristecia muito o coração de Ana. Mas Ana tinha um propósito afirmado, que um dia Deus ia resolver a situação dela. Diga assim comigo: um dia Deus vai resolver a minha situação. Muito bem, vamos para o versículo 3. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos. Paramos aqui dos exércitos. Preste atenção. Hoje nós temos o hábito de ir para a igreja todo dia, ou um dia ou outro não. Mas naquela época, as famílias saíam das cercanias do interior onde moravam para subirem até a cidade aonde tinha uma igreja. Neste caso aqui, eles subiam até Siló. Siló era o nome da cidade aonde tinha uma igreja. E o nome do sacerdote daquela igreja se chamava Eli. Amém? Você sabe como é o nome do pastor da sua igreja? Pois entregue ele a Deus. Muito bem. E eles ajuntavam tudo que conseguiram durante o ano. Eles tiravam uma parte do que conseguiram ao ano inteiro e levavam aquilo que eles conseguiram ajuntar, e em ano subiam até Siló. E lá eles apresentavam a Deus o que conseguiram durante o ano. Você tem apresentado o que você tem a Deus? Não diga para mim, diga para Deus. Muito bem. Quando eles chegavam na igreja, eles iam, se ajoelhavam e iam adorar a Deus. Quando você chega na sua igreja, o que é que você vai fazer? Você vai olhar para o sapato da sua irmã? Você vai olhar para o cabelo do pastor? Você vai olhar para a roupa do pastor? Pois está errada. Pare com isso. E vá olhar para Deus. Amém? Então, elas adoravam a Deus. E no coração de Ana, tinha certeza que Deus ia se lembrar dela. Amém, queridos? Então, eles adoravam a Deus. Depois de adorar a Deus, eles apresentavam o que tinha conseguido durante o ano. E o Senhor se agradava daquelas ofertas. Amém? Digam graças a Deus. Muito bem. Vamos... Só para me terminar de ler aqui o versículo que eu não terminei, nós paramos em exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni, Finéias e dos filhos de Eli. Aqui é uma apresentação para os dirigentes daquela obra. Respeite os dirigentes da sua obra. Da sua? Não, da obra de Deus, que a obra não é sua, a obra é de Deus. Muito bem, vamos para o versículo 11 do mesmo capítulo. Queridos, ali, Ana nunca deixou que o seu coração ficasse amargurado e conseguisse tirar
o seu desejo, a sua vontade que estava em Deus. Vamos ler o versículo? E votou um voto. Preste atenção, você entende o que é e votou? Ela quer dizer, ela entregou a Deus os seus problemas. Entregou a Deus o que elas precisavam. Ela entregou a Deus tudo que ela precisava. Aí fez um voto. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva dareis um filho varão, e ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Você presta atenção que o voto que Ana fez foi um voto atrevido, foi um voto usado, que ela não se mostrou, eu quero um filho para mim satisfazer o meu marido, porque naquela época era difícil para as mulheres sem filhos, mas ela diz: para ti o darei. Por que ela diz para ti? Porque ela sabia, ela tinha confiança que Deus podia tirar aquele, eu vou chamar de karma, ou opróbrio que tinha sobre a vida dela. Amém? Ela tinha certeza que Deus era com ela. Muito bem. Vamos agora para o versículo 19. Versículo 19, aqui vem o versículo chave. Eu vou terminar essa live o mais rápido possível, porque para que você consiga ler e entender o que eu estou falando. Versículo 19 do mesmo capítulo. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Paramos aqui. Depois que eles beberam, comeram, adormeceram na igreja. Aleluia. Ramaiei sui, cantarabasui, Hamas. De madrugada se levantaram quem? Ana e Elcana. Quem era Elcana? Marido de Ana. E ali elas adoraram ao Senhor. Adoraram ao Senhor. Ela tinha certeza que Deus estava ali naquele momento. E a adoração foi feita perante ao Senhor. E depois de adorarem ao Senhor, voltaram e vieram à sua casa em Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher. Preste atenção. Cada palavra que você ler, se você ler espiritualmente, em espírito, Deus vai revelando para você. Então, Elcana já era marido de Ana há muitos anos. Eu estou falando da vida conjugal, da vida marital. E nesta madrugada, Elcana conheceu a sua mulher. Por que ele conheceu a sua mulher? Porque naquele momento que ela se deitou com ele, ela não tinha ódio no coração, mas ela tinha amor, ela tinha dedicação, ela tinha a presença de Deus na vida dela. E com isso, ela o satisfez, o seu esposo. E a Bíblia diz que Elcana conheceu a sua mulher. Puxa, não é aquela que quando eu vim atrás dela, eu vim amá-la, ela me odiava, ela está cheia de raiva, porque eu tinha saído da outra. Mas hoje não, ela está com o coração ligado em Deus. Oh, aleluia! Você pode dar um glória a Deus aonde você estiver? E o Senhor se lembrou dela. Presta atenção. Deus não se lembra,
Presta atenção. Quem está dizendo para você, nenhum principiante que está começando agora, eu estou dizendo com certeza absoluta, aquele que tem uma intimidade com Deus. Você precisa chamar a atenção de Deus. Quando você chama a atenção de Deus com a verdade, com respeito, com carinho, com amor, ela teve o seu marido naquele momento e ele reconheceu que tinha realmente uma esposa, uma mulher, e esta mulher com o coração ligado ao coração de Deus.